Olá! Nesta aula, nós vamos finalizar a reflexão a respeito da concepção de sistema unitário pensada por Hans Kelsen. Vamos falar um pouquinho mais a respeito da famosa norma fundamental. E, por fim, vamos abordar algumas ideias gerais sobre a concepção pragmática de sistema, desenvolvida pelo Tersch, extremamente interessante. Vamos lá? Então, veja, quando nós falamos, né, no modelo kelseniano de sistema jurídico, né, quando nós, né, identificamos a ideia de estrutura, né, propagada pelo Tércio, de que nós só temos um sistema jurídico a partir da junção de um repertório e de uma estrutura, não é? Nós vemos que essa estrutura, baseada na ideia de hierarquia lógica, ela tem como base, né, aquela ideia importante da norma fundamental, né? Então, nós iniciamos a exposição exatamente dando destaque a qual seria a importância da norma fundamental, né? Então, voltamos de novo ao início do nosso estudo, não é? Porque se nós não pensamos na norma fundamental, nós não podemos pensar no modelo lógico de sistema jurídico hierárquico. Nós não podemos pensar no ordenamento, né? Se nós não pensamos em ordenamento, nós não podemos identificar quais normas seriam válidas ou inválidas. Sem esta possibilidade de separação do que seria o sentido subjetivo e o sentido objetivo da norma, nós não poderíamos, na visão de Kelsen, sequer distinguir um assassinato criminoso de uma execução jurídica, ou seja, de uma pena capital efetivamente aplicada, né? Como distinguir a pena de morte de um crime de assassinato, né? Para Kelsen, isso só é possível se nós conseguirmos identificar o sentido objetivo, né, da pena de morte, né, em contraponto ao sentido subjetivo do crime, né? E se nós pressupormos que esta validade, né, conquistada a partir da afirmação desse sentido objetivo, ela está relacionada, né, a uma ordem hierárquica entre normas, de maneira que uma norma determina os critérios de validade da outra, né, considerada inferior, né? E tudo isso só pode ser construído ou pensado em termos lógicos, né? Porque é importante a gente sempre lembrar que nós estamos construindo um modelo lógico, né? Kelsen não está dizendo que esse sistema existe na realidade, ele está construindo um modelo lógico que nos permite organizar, né, o repertório das normas através de uma estrutura, né, e chegar a uma noção de sistema, né? Não é uma análise descritiva, trata-se de uma construção, né, de um modelo lógico ideal, para que a realidade possa ou não ser aproximada desse modelo, né? Então, vai dizer Kelsen, né? Esta norma fundamental, ela é fundamental, ela é, digamos assim, primordial para que nós possamos, né, compreender ou conceber, né, esse emaranhado de normas como um sistema organizado do ponto de vista hierárquico. Então, a norma fundamental, ela é crucial, né, para o entendimento desta questão. E ela não é uma norma posta, ela não é positivada pela vontade, mas ela é pressuposta, né, pelo raciocínio lógico transcendental, portanto, não empírico, né? Mundo transcendental, mundo das ideias, porque sem essa pressuposição, nós chegaríamos numa indefinição lógica. Nós teríamos um emaranhado de normas e teríamos uma impossibilidade lógica de distinguirmos os comportamentos
ilícitos dos comportamentos lícitos e assim sucessivamente, né? E eu cito aqui alguns trechos diretos, né, do pensamento do Kelsen, para que a gente possa, né, entender melhor o seu pensamento a partir das suas próprias palavras, né? Esse é um dos temas que, a meu ver, é também muito mal compreendido, né? Muitos tentam confundir a ideia de norma fundamental com a ideia de constituição, muitos tentam confundir a ideia de norma fundamental com o direito natural, né? E Kelsen vai dizer, né? Essa norma fundamental não pode ser entendida como uma norma posta, né? Por quê? Citando, né, explicitamente o seu pensamento, né? O que diz Kelsen? Como já notamos, a norma que representa o fundamento de validade de uma outra norma é em face desta uma norma superior. Mas a indagação do fundamento de validade de uma norma não pode, tal como a investigação de uma causa em determinado efeito, perder-se no interminável. Tem de terminar numa norma que se pressupõe como a última e a mais elevada. Como norma mais elevada, ela tem de ser pressuposta, visto que não pode ser posta por uma autoridade, cuja competência teria que se fundar numa norma ainda mais elevada, né? Então, na verdade, o que nós pressupomos com a norma fundamental é o sentido objetivo, portanto, a validade da primeira norma posta, né? Não é? Todo Estado teve, em algum momento, a primeira norma posta, que é a primeira norma criada. Então, a norma fundamental, ela existe para que esta norma seja pressuposta como válida, né? Mas ela depende de uma construção lógica. Ela nada mais é do que uma construção lógica. Porque se eu não pressupor essa primeira validade, né, toda a ideia de hierarquia lógica e de visibilidade da conduta, das condutas lícitas ou ilícitas, tornaria-se impossível, né? E acima, na verdade, dessa primeira norma posta, eu tenho o fato histórico, eu tenho o que o Kelsen vai chamar de sentido subjetivo, né? Mas ele não pode afirmar que o sentido, a validade da primeira norma está no sentido subjetivo dos fatos, da política. Kelsen não nega a existência dos sentidos subjetivos. Toda e qualquer norma, mesmo as jurídicas, tem o seu sentido subjetivo. Aquilo que as vincula no tempo e espaço, aquilo que gera, né, ou que embasa a vontade, né, coletiva que gera aquela norma, né? Então, não podemos, né, confundir a ideia de norma fundamental com a ideia de que seria uma norma posta, por exemplo, idêntica à Constituição. Ela não se identifica nem com a primeira Constituição histórica. Ela é realmente um pressuposto lógico formal, né? E ele também rechaça, né, essa tentativa de eventual aproximação da norma fundamental com a razão legisladora, né, de Kant, né? De fato, nós vamos ver mais para frente, quando estudarmos o tema direito e moral, né? Não existe nenhuma relação com essa norma com a razão no sentido kantiano, né? Diz Kelsen. Dizer que uma norma é imediatamente evidente significa que ela é dada na razão, com a razão. O conceito de uma norma imediatamente evidente pressupõe o conceito de uma razão prática, quer dizer, de uma razão legisladora. Este conceito é como se mostrar insustentável, ou seja, né? Ele está descartando, né, a ideia de que nós poderíamos, né, ligar esta norma fundamental a uma razão universal, né? Existe uma espécie, entre aspas, de razão lógica, mas não razão universal. Insustentável, pois a função da razão é conhecer e não querer, e o estabelecimento de normas é um ato de vontade. Portanto, não pode haver qualquer norma imediatamente evidente, né? Então, ela provém da razão, digamos assim, lógica, e não propriamente desta razão universal, né, que vai depois propiciar Kant e pensar numa moral universal, etc. Né? E outro ponto, né? A norma fundamental, ela determina o conteúdo das normas, como alguns pensam também, numa espécie de derivação lógica de conteúdo, né? Kelsen vai negar, né, esta possibilidade, vai dizer o seguinte:
uma norma pertence ao ordenamento que se apoia numa tal norma fundamental porque é criada pela forma determinada através dessa norma fundamental, e não porque tem um determinado conteúdo. A norma fundamental apenas fornece o fundamento de validade e já não também o conteúdo das normas que formam esse sistema. Esse conteúdo apenas pode ser determinado pela autoridade. Então, os conteúdos são variáveis, né? E o fundamento de validade deve permanecer, né? É perfeitamente possível, né? Naquela situação que nós já estudamos, onde haja perda da eficácia global, onde haja perda da validade, haverá também uma substituição, né? Por uma nova ordem, por novas relações de validade, e a norma fundamental também será voltada à afirmação da pressuposição de validade desta mesma ordem. Então, a norma fundamental não tem um conteúdo, ela acompanha, né, aqueles conteúdos normativos que são próprios daquelas ordens que estão valendo, mas se essas ordens desaparecerem e no lugar delas surgirem outras, né, cria-se, pelo pensamento lógico, uma nova norma fundamental. Então, ela pode se referir, né, a várias ordens com conteúdos diversos. Então, existem várias normas fundamentais, não ao mesmo tempo, não concomitantes, mas cada uma delas, né, existe em relação àquela ordem unitária que está, né, existindo, que está valendo juridicamente naquele determinado contexto. Continuando, né? Ela pode estabelecer conteúdos justos, ou seja, a norma fundamental estaria ligada a alguma ideia geral de justiça, diz o Kelsen, né? Que poderia indicar algum tipo de sintonia com o pensamento dos naturalistas. Kelsen vai dizer que não, né? E o que ele diz, com suas próprias palavras? Aqui permanece fora de questão qual seja o conteúdo que tem essa Constituição e a ordem jurídica estatual erigida com base nela. Se esta ordem é justa ou injusta, e também não importa a questão de saber se esta ordem jurídica efetivamente garante uma relativa situação de paz dentro da comunidade por ela constituída. Na pressuposição da norma fundamental não é afirmado qualquer valor transcendente ao direito positivo. Então, Kelsen atrela, obviamente, né, essa ideia da norma fundamental a todo o princípio da pureza metódica. Não é? Por isso que ele vai destacar sempre, como nós estamos vendo, o elemento estrutural formal. De fato, essa norma fundamental ela não tem conteúdo, né? Ela é uma máxima, eu diria, né, pressuposta, mas ela não tem um conteúdo, né? Então, não existe, na visão de Kelsen, maneira de nós atrelarmos, né, a ideia de norma fundamental, uma ideia de justiça. Nós vamos estudar isso mais adiante. O Kelsen, ele não defende, do ponto de vista filosófico, a ideia de que existe a justiça em termos universais, né? Os conteúdos normativos, eles podem ter elementos de justiça, mas ela vai ser sempre vista como relativa, como particular. Né? Por isso, ele vai se posicionar como sendo um adepto do relativismo axiológico, né? De uma maneira bastante interessante, nós vamos ver isso mais adiante, quando estudarmos o tema direito e moral. Mas já fica aqui o alerta, né? Kelsen não nega a existência da justiça, mas como ela se localiza num campo de relatividade moral, né, ela não poderia fazer parte desse estudo, né, científico objetivo que ele visa, na verdade, defender. Né? Então, a norma fundamental ela está a serviço da construção desse modelo lógico ideal, né, desse modelo lógico, né, que está sustentado no princípio da pureza. Então, na visão do Kelsen, nós não podemos atrelar a ideia da norma fundamental à justiça, porque ela depende de uma apreciação não pura, de uma apreciação que vai cair no relativismo e vai comprometer, né, todo esse ideal de objetividade que ele tanto defende. Né? E aí, ele chega a formar até um silogismo lógico, né, para nos mostrar a influência, né, desta visão dentro desse raciocínio, né, dizendo o seguinte, né, qual seria a premissa maior? Né? Porque o silogismo é aquela figura clássica da lógica formal que une uma premissa maior, uma premissa menor a uma conclusão. Né? É a máxima expressão do que nós chamamos de raciocínio dedutivo. Né?
Então, o que diria essa premissa maior, né? Era uma norma considerada objetivamente válida, né? Por força da qual devemos obedecer aos comandos de uma determinada pessoa, quer dizer, nos devemos conduzir em harmonia com o sentido subjetivo desses atos de comando, né? Então, essa é a premissa maior. Premissa menor é a afirmação do fato de que essa pessoa ordenou que nós devemos conduzir de determinada maneira. E a conclusão, a afirmação de validade da norma, que nós devemos conduzir de determinada maneira, né? Então, veja bem, a validade, ela vai justamente indicar, né, num plano, digamos assim, esquemático, lógico, esta relação, né, que é sempre ligada a este sentido, né, lógico, estrutural das normas, né? Uma norma nunca vai ser considerada válida ou inválida em si mesma, né? Então, a afirmação desse silogismo nada mais é do que uma espécie de representação lógica desse sentido relacional, né? E finalizando essa discussão do Kelsen, né, como é que nós podemos distinguir a diferença entre um sistema jurídico estático e um dinâmico, né? Num sistema jurídico estático, que não é aquele, né, de fato assumido por Kelsen, a verdade das normas ela estaria, né, adstrita ao conteúdo de uma norma fundamental, né? É uma espécie de norma máxima justnaturalista, de modo que ela forneceria não apenas o fundamento, mas o conteúdo de validade, né? Então, nós teríamos conteúdos universais a partir dos quais nós conseguiríamos deduzir o conteúdo e a validade das determinadas normas, né? Nessa perspectiva de um sistema estático, é possível refutar a validade de uma norma, né? Exatamente a partir do seu conteúdo, né? Se esse conteúdo contrariar, né, essas máximas universais, né? No segundo caso, né, quando nós estamos diante do que o Kelsen chama de um sistema jurídico dinâmico, é esse de fato que ele vai adotar, né? Uma norma jurídica não vale porque tem certo conteúdo, porque todo e qualquer conteúdo pode ser direito, né? O que determina a sua validade é o seu modo de criação formal. Então, no caso de Kelsen, a norma fundamental diz respeito não ao sistema jurídico estático, porque ela não tem conteúdos, né? Ela pode e deve fundar a validade de todo e qualquer sistema, independentemente do seu conteúdo. Bom, então acho que aqui nós conseguimos, né, resgatar de uma forma bastante assertiva algumas ideias principais do Kelsen, né? E chegamos aqui a esta proposição geral, né? Existiria nessa perspectiva um direito natural? Né? Kelsen vai dizer: logo que a teoria do direito natural intenta determinar o conteúdo das normas imanentes à natureza, deduzidas da natureza, enreda-se nas mais insuperáveis contradições. Portanto, ele está já desenvolvendo, né, um raciocínio crítico, que se vale muito da lógica, por isso ele aponta tanto a existência da expressão contradições. Os seus representantes não proclamam um único direito natural, mas vários direitos naturais, muito diversos entre si e contraditórios uns com os outros. Isso é especialmente verdade em relação às questões fundamentais da propriedade e da forma de Estado, né? Então, isso já foi mencionado, mas nós vamos, né, retomar adiante quando estudarmos o tema direito e moral. Kelsen não defende a existência de um direito natural universal, Kelsen não defende a existência de uma moral absoluta, então ele se contrapõe de forma muito clara ao pensamento de Kant, tendo em vista esta temática. Nós vamos ter a oportunidade de retomar essa discussão com mais detalhe, com uma análise muito rica, com o material fílmico-artístico que nós indicamos. Né? Então, nós vamos passar agora, né, a pensar, né, nesta visão proposta pelo Tércio. Né? Vamos tentar aqui sintetizar nesta aula como Kelsen, né, como Tércio, desculpa, pensa
a estrutura do ordenamento, né? A partir dessa recapitulação que nós desenvolvemos, né? Focada naquelas ideias centrais lógicas pensadas pelo Kelsen, né? Então, como a pragmática de Tércio pensa a ideia de ordenamento, pensa a ideia de sistema, né? Obviamente, Tércio não abre mão, né, desta união necessária entre repertório, que é o elemento normativo, e estrutura. Mas a estrutura pensada por Tércio será bastante distinta. Vai dizer Tércio, a estrutura do ordenamento é circular, pois ela admite a existência de mais de uma série normativa. E vamos ver, ele refuta essa hipótese kelseniana de uma única norma fundamental. O sistema jurídico não seria unitário, reduzível a relações lógicas formais, apenas coeso em termos pragmáticos, né? Então, prestem atenção na palavra coesão, porque ela vai ser uma palavra interessante e importante nesse contexto. Então, a visão pragmática de Tércio, ela está muito mais próxima a uma observação efetiva da realidade. Ela está muito mais próxima à observação do que propriamente a construção de um modelo ideal, não do ponto de vista de valor, porque o Kelsen não idealiza o direito em termos de valor, mas ideal no sentido lógico, né? De procurar um ajuste estrutural bastante rigoroso, né? Aqui não. Aqui a visão de sistema diz respeito a uma observação mais, obviamente, pragmática, né? Porque Tércio, como vocês se recordam, nesta visão pragmática, vai inserir toda a análise do direito, do discurso normativo, a partir do seu plano interativo, né? Ele não faz um recorte, ele não abstrai os comunicadores. Aqui nós analisamos o discurso normativo, mas sempre dentro daquele contexto interativo, pensando efetivamente na relação autoridade-sujeito, pensando exatamente naquele conceito de meta-complementariedade que nós já desenvolvemos, né, pessoal? E aparece nessa leitura pragmática uma importante noção de norma-origem, né? Ao invés de norma fundamental, Tércio vai falar de norma-origem, né? Então, todo aquele esquema que nós trabalhamos na aula anterior, que vão nos indicar ou vão relacionar a ideia de validade pragmática à imunização, né? Vão levar à identificação de séries normativas, né? Tércio não abre mão da visão relacional, ele não abre mão de uma certa hierarquia que vai estar presente entre essas normas, né? Onde o conteúdo, o relato de uma norma vai, né, imunizar, né, o aspecto do cometimento da outra. Só que essas séries não vão, todas elas, encontrar uma primeira norma. Então, o que diz Tércio? As relações pragmáticas de validade implicam na formação de séries hierárquicas. O aspecto cometimento da norma inferior deve ser imunizado pelo aspecto cometimento da norma superior. Esta série contém relações finitas de imputação não causais, encontrando uma primeira norma. Aqui eu estou vendo que saiu engano, né? Saiu engano aqui de digitação, porque o certo é o seguinte: o aspecto cometimento da norma inferior deve ser imunizado pelo aspecto relato da norma superior. Saiu com engano, tá? Depois eu vou consertar isso. Então, o aspecto cometimento da norma inferior deve ser imunizado pelo aspecto relato. É o relato da norma superior que imuniza o aspecto cometimento da norma superior. Como é que é feito isso? Nós vimos, né? Quando a autoridade desconfirma a eventual desconfirmação do sujeito, transformando numa rejeição. Né? Então, essas séries vão encontrar uma primeira norma. Né? E esta primeira norma é o que se chama de norma-origem. Né? E aí, diz o Tércio, né? O cometimento da norma-origem está imunizado contra a indiferença, ou seja, existiria uma outra norma acima dela, cujo relato
pudesse imunizar o cometimento dessa norma-origem, né? De uma maneira interessante, que Tércio vai dizer o seguinte: não existe propriamente uma imunização, porque essas normas-origem, elas encontram o ponto final, né? Por exemplo, a Constituição pode ser perfeitamente vista, nesse contexto pragmático, como uma norma-origem. Né? Então, na visão de Tércio, né? Eu não tenho como imunizar uma norma-origem, justamente pressupondo que não existe outra norma-origem acima dela. Né? Porque nesta relação de subordinação, é o relato da norma superior que imuniza o aspecto do cometimento da inferior. Né? E nesse sentido, vai dizer Tércio, não ocorre propriamente uma imunização. Mas, de novo, nós temos aqui a figura da institucionalização, ou seja, a presunção do consenso de terceiros, a presunção, né, do consenso da confirmação de terceiros de uma situação fática, por meio de regras que não são normas, embora façam parte do sistema. Então, essa situação fática é o que ele vai chamar de imperatividade, e não de validade das normas. E as regras que as constituem são as regras de calibração, ou regras de ajustamento. Então, o que vai dizer Tércio? As normas origens não são válidas ou inválidas, elas existem. Mas elas podem ser imperativas, né? Elas serão imperativas se elas forem institucionalizadas, né? Ou seja, se houver a presunção do reconhecimento do consenso social de terceiros da sua relação autoridade-sujeito instaurada, e como na prática a gente vai ver, vão existir mais de uma série normativa, portanto existirão várias normas-origem, né? O relacionamento entre elas vai se dar, o ajuste entre elas vai se dar através do que os Tércio está chamando de regras de calibração. Né? Bastante interessante esse pensamento do Tércio, né? Então, o que seria imperatividade? Né? Imperatividade diz respeito a um comportamento fático, né? De ter a capacidade de impor, né, o comportamento, né? De consolidar esta relação meta-complementar, né? Ter a possibilidade, né, de se impor. Então, vai dizer o Tércio, seria a possibilidade de impor um comportamento independentemente do concurso ou colaboração dos sujeitos, da verificação de qualquer forma de validade. Trata-se de uma relação que se estabelece entre o aspecto do cometimento das normas origens. Então, a imperatividade, ela só é percebida entre as normas origem. Validade e imperatividade nem sempre coincidem. Existem normas que são imperativas, apesar de inválidas, né? Então, essa noção de imperatividade, ela está, sim, relacionada com o poder, e muitas vezes uma série normativa surge exatamente a partir de uma comunicação, de uma reação desconfirmadora, né? Se essa reação desconfirmadora não for imunizada, né? Se a ordem jurídica não conseguir transformá-la numa rejeição, ela pode, né, gerar uma nova norma-origem, ela pode, na verdade, se contrapor, por exemplo, à série normativa, digamos assim, validada pela Constituição Federal. Então, esse modelo pragmático de sistema pensado pelo Kelsen, ele consegue explicar, por isso que eu disse que é um modelo de observação, aquelas situações onde existe aquilo que a sociologia chama de pluralismo normativo. Né? Porque existem situações onde essas reações desconfirmadoras, né, elas não chegam propriamente a derrubar, a destruir a relação autoridade-sujeito, né, da ordem jurídica. Então, a ordem jurídica seria uma dessas séries, mas elas acabam, né, se agregando, né, ao sistema na medida em que o próprio Estado não consegue, né, destruí-las através do fenômeno também da imunização. Elas não têm o poder de destruir a relação autoridade-sujeito, mas também não são neutralizadas. Então, elas acabam se consolidando. E
a relação que existe entre essas séries normativas, entre essa norma origem, essas normas origem e o próprio Estado, é uma relação de imperatividade, né? Que está ligado ao poder, né? O fenômeno do poder, a capacidade de se impor, né? Então, a relação entre elas é uma relação complexa, que está associado, sim, ao fenômeno do poder, né? E qual seria, nesse contexto, né, o papel das regras de calibração, né? Essas regras de calibração, elas não são normativas, né? Mas elas conseguem, de alguma maneira, relacionar o dever ser das normas com a realidade, com o ser, né? E elas fazem parte exatamente do que o texto está chamando de estrutura do ordenamento, e não do repertório, não daqueles elementos normativos, né? Singulares, mas da estrutura, né? Então, quando uma série normativa não dá conta das demandas conflitivas, o sistema exige uma mudança no seu padrão de funcionamento, ocorrendo a criação de uma nova norma origem e uma nova ordem hierárquica. Então, através das regras de calibração, nós conseguimos, por exemplo, né, fazer com que os sistemas não se rompam, né, com que eles coexistam, mesmo admitindo que eles não sejam unitários, né? Então, essas regras de calibração conseguem fazer uma espécie de compatibilização dessas normas origem. Agora, como nós estamos falando de uma situação pragmática, ela é, até certo ponto, imprevisível, ela é sempre mutável. Então, a partir dessa esquematização geral, nós sempre temos que, na análise de um caso concreto, né, fazer toda uma reflexão muito própria, né? Mas existem momentos, por exemplo, que pelas regras de calibração, nós pomos em evidência, né, o elemento efetividade em detrimento do elemento legalidade, né? Agora, essas regras, elas funcionam, o texto dá um exemplo interessante, né? O texto dele, da mesma forma que o termostato de uma geladeira, né? Que liga e desliga de acordo, né, com as necessidades de resfriamento. Acho que o mesmo princípio, né, ocorre naqueles aparelhos, né, de ar-condicionado, né? E na visão do Tércio, essas regras de calibração dizem respeito a questões políticas, questões ideológicas, né? O que muitos costumam chamar hoje de princípio jurídico, né? E vai dizer Tércio, elas são inúmeras no sistema, mas não chegam a formar um todo lógico. Muitas vezes, se postas lado a lado, elas mostram situações de incompatibilidade, né? Elas surgem e desaparecem na história. Pode ter a fonte da jurisprudência dos tribunais, a doutrina, a política, a moral, a religião. Algumas fazem parte do relato das normas que as incorporam em seu conteúdo, né? Então, toda essa discussão muito contemporânea sobre os princípios, né, jurídicos estão ligados exatamente ao que o Tércio está chamando, né, de regras de calibração que vão equilibrar exatamente essa imperatividade entre as normas origem potencialmente conflitivas, né? E o que seria, então, uma ideia de revolução em termos pragmáticos, né? Então, a ideia de revolução, né, ela seria visível se houvesse uma ruptura no sistema, uma sobrecarga de informações capaz de destruí-lo em virtude da entrada de normas que não conseguem ser calibradas como norma origem, né? Então, numa situação de eventual conflito, essas desconfirmações, né, que normalmente geram essas normas origem, mas que ao mesmo tempo acabam sendo acomodadas, elas levariam, né, uma ruptura da relação autoridade-sujeito, né? E o Tércio conclui e levanta a seguinte questão: os sistemas seriam unitários? Diz Tércio, não. Os sistemas são coesos, significa que eles não se rompem, mas eles admitem vários padrões de funcionamento, padrão legalidade, padrão efetividade. Os regimes de exceção entrariam dentro, né, desta leitura. Não há uma única norma a conferir unidade, porque os ordenamentos contêm séries plurais. A hierarquia é uma das possíveis estruturas do sistema, e a ideia de unidade se deve à forte presença do Estado e à sua concepção liberal do direito que acompanha, que é a visão do Kelsen, né? Essa ideia de hierarquia, ela representa nada mais, nada menos que uma visão clássica do modelo liberal do Estado de Direito. É esse que o Kelsen tenta reconstruir logicamente, né?
Então, a ideia de regime de exceção, ela entra dentro dessa leitura. Veja bem, o Tércio não está construindo o modelo, ele está aqui desenvolvendo uma análise pragmática de observação, que muitas vezes os regimes de exceção, eles implicam, né, na situação em que o próprio Estado, na verdade, acaba gerando, né, uma situação de desconfirmação, de abuso de poder, mas que naquele ambiente acaba se consolidando, né? Acaba se consolidando, e mesmo que haja tentativas, né, de desconfirmação dos sujeitos, e é um padrão que acaba se construindo dentro do próprio Estado. Então, por isso que, a meu ver, essa noção pragmática de série, no limite, ela pode gerar até um sistema de rede, né? Porque essas séries normativas acabam se entrelaçando, principalmente num regime de estado de exceção, onde existem situações de abuso de poder, né? Quer dizer, o próprio Estado, ele pertence a duas séries diferentes, né? Aquela série normal, constitucional, supostamente daquele Estado de Direito, e daquela outra série, que é um regime de exceção, né? O Tércio não está justificando isso, vejam bem. Ele está propondo um modelo explicativo, né? Por que esses regimes de exceção ocorrem em tantos ambientes do mundo, né? Existe um filósofo chamado George Agamben que vai mostrar com muita pertinência esses regimes de exceção, né? De uma forma muito interessante, eventualmente nós vamos fazer algum comentário sobre ele numa aula posterior, né? Mas essa visão, sem dúvida nenhuma, é muito interessante. No próprio texto dele, ele cita, né, o próprio julgamento em Nuremberg, né, um grande filme que trata desse julgamento, que nós disponibilizamos para vocês, né, naquele drive, e ele faz, lógico, uma leitura ficcional do julgamento real que existiu, né, e na visão do Tércio, o próprio julgamento que coloca em discussão a própria validade do regime nazista, né, mas a própria figura do julgamento, naquele contexto onde não havia ainda, né, os regramentos que nós temos hoje, né, em torno da figura, né, jurídica do genocídio, do crime contra a humanidade, vai gerar uma ruptura, né? E a possibilidade, né, de punição, né, das autoridades envolvidas, né, com atos praticados no passado que passam a ser considerados, né, por essa nova série normativa como criminosos. Então, é bastante interessante porque essa história do julgamento de Nuremberg mostra bem a construção de uma série, né, normativa diferente a partir do julgamento, que passou a criminalizar, né, aqueles atos nazistas que, naquele contexto da guerra, tinham validade, né, eram vistos como os válidos. Então, é bastante interessante. Aqui nós temos um exemplo, né, dessa movimentação pragmática, né? Mas, se vocês analisarem, por exemplo, só a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vocês vão encontrar situações em que a postura do Supremo vai além da simples interpretação, muitas vezes é uma interpretação que até rompe com uma certa obediência, né, meta complementar normativa, e acaba gerando uma nova série, né? Então, nós temos várias possibilidades práticas de enxergarmos essa série normativa. Nós indicamos para a aula, não o julgamento Nuremberg, mas fica a indicação do filme, para vocês assistirem. É muito interessante ver como é que funcionam os argumentos da defesa e da acusação, né? Porque os argumentos de defesa, eles se inspiram, em termos persuasivos, mais na afirmação do modelo dinâmico, né? Que as ordens jurídicas não têm conteúdo, portanto, se elas eram válidas, as autoridades tinham que cumpri-las na época. E a acusação, né, vai se valer de argumentos persuasivos que se inspiram no modelo estático, né, que parte de uma certa afirmação de conteúdo, que alegam a invalidade do regime nazista, portanto, o crime daqueles que eventualmente cumpriram. E a visão pragmática, né, vai justamente focar a ideia de que o julgamento é uma nova norma origem, que através de regras de calibração, né, que foram justamente ligadas à legitimidade, à exigência de direitos fundamentais, a proteção à vida, a contestação ao genocídio, conseguiram, né, institucionalizar a imperatividade dessa nova série normativa. Então, vale a pena vocês analisarem esse filme. Para a aula, nós pedimos uma questão mais contemporânea, né, que é, digamos assim, associado à questão de Guantánamo, prisão de Guantánamo,
Então, eu desenvolvi um artigo que foi indicado à leitura, onde eu analiso não só o filme que foi feito sobre o assunto, o filme é ficcional, mas ele reconstrói, não é, toda uma estética documental, ele se baseia em fatos verídicos, então nós vamos ver a prisão de Guantánamo como uma dessas séries normativas, né, que dentro do cenário jurídico-político americano provocou uma ruptura, né, mas de alguma forma vem aí sobrevivendo ao longo de todos os governos. Então nós encerramos esta exposição por aqui. Espero que vocês tenham percebido, né, a atualidade desse tema. No meu artigo sobre a prisão de Guantánamo, essa discussão pragmática ela está bem, a meu ver, acessível, bem didática. Então, nós vamos retrabalhar esse tema relacionado à prisão de Guantánamo na nossa aula presencial. Muito obrigada.